Aleluia. Santo Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Se você trouxe Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, Aleluia, Jesus. capítulo 22, a partir do versículo 1. Aleluia. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Amém? Amém. Por favor, levante a sua mão direita, Aleluia. feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Pai, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Deus. Toca, Senhor, eu te peço nas nossas mentes, nos nossos corações, através, ó Pai, do teu Santo Espírito, e dai-nos a tua direção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é chamando os convidados. Todos nós, irmãos, em algum momento da vida, já recebemos algum tipo de convite. Seja quando nós estudávamos, que a gente pegava aqueles convitinhos da escola para levar para os nossos familiares, para os nossos amigos. Seja o convite de um casamento, o convite de uma festa. Hoje, a maioria das pessoas recebe o convite através da rede social. Mas houve um tempo onde as pessoas iam às casas e entregavam o convite em mãos. Hoje ainda tem isso. Às vezes, para você entrar no cerimonial, numa festa de casamento ou no aniversário, você precisa apresentar o convite, porque senão você não entra. Então, o convite, ele é a senha para você entrar. O convite, ele é aquilo que garante a sua presença naquela festa. Se você não tiver convite, você não entra. E se você tiver convite, você entra. Isso aqui todos nós sabemos. E o Senhor, Ele conta essa parábola para exemplificar algo que serve para todos nós. Mas eu quero, como introdução a esta palavra, ler em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58, que é um versículo que eu gosto muito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que eu faço em Deus, eu devo ser firme, constante e abundante, ou seja, fazer sempre e fazer muito. A palavra abundância é muita coisa. A palavra abundância é como se você fizesse muita coisa, fizesse bastante coisa. Então o que o Senhor está falando? Faça muito na obra do Senhor, mas faça constantemente. Não faça só de vez em quando, não faça de qualquer jeito, mas faça o melhor que você puder e faça muito na obra do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Aqui
você abre a sua mente. Então, o convite é para quê? Para o serviço, para o trabalho, para o empenho. As bodas vai ser a coroação desse trabalho e desse empenho que está claro aqui. Mas eu também quero ir com vocês para Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A parábola do Senhor Jesus, ela nos remete à firmeza, à constância, à abundância na obra do Senhor, e ela nos remete à vida eterna. Ela nos remete a uma festa, a uma celebração que acontecerá na presença do Todo-Poderoso, e nós estaremos lá glorificando ao Senhor. Então essa festa final, as bodas do Cordeiro, esta apresentação final, onde todos nós estaremos juntos, é o fim, o objetivo final. Então aqui, quando nós lemos a parábola das bodas, nós estamos pensando já em Apocalipse. Nós já estamos pensando na revelação que o Senhor entregou ao apóstolo João para que estas palavras se tornem realidade. Então você veja que o fundo desta passagem é a vida eterna. O Senhor Jesus, ele utilizava de coisas do dia a dia para ensinar sobre a eternidade. Então veja como Jesus conta essa parábola. O reino dos céus é semelhante, é parecido a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, o casamento do seu filho. Bodas aqui é uma festa de casamento. E ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Veja, o chamamento era a confirmação. Lembrando, eu já falei isso outras vezes, mas para você entender o contexto. O convite era feito, mas não é como nos dias de hoje, em que a data do casamento tinha uma data certa. Você sabia, por exemplo, o convite era mais ou menos assim: olha, lá para o ano que vem, em meados aí de maio e junho, vai ter o casamento, tá bom? Então, os convidados sabiam que era daqui a mais ou menos X tempo, mais ou menos um ano aproximadamente, mas eles não sabiam a data certa. Só que quem era convidado já estava meio preparado, a roupa separada, tudo. Falou: olha, pode ser em maio, mas também pode ser em junho. Então a gente já está pronto para poder fazer. Então a pessoa já sabia que ela não ia deixar nenhum compromisso. Hoje nós temos dia, hora, data, local, GPS, identificação. Eles não tinham isso naquela época. Porque talvez você pense: poxa, mas eles já sabiam o dia, a hora, por que eles não reservaram? Mas eles sabiam a época. Se fosse nos nossos dias, sim, já tem o convite com data, hora e local. Tudo acertado. E o que aconteceu com os convidados? Eles não quiseram ir. Não quiseram, simplesmente eles não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, vos ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Veja bem, os convidados
festa de casamento, acabaram mortos, a cidade acabou queimada. Meu Deus, porque eles rejeitaram o convite, porque eles rejeitaram ir, porque eles mataram os servos que voltaram lá para chamar a atenção deles. Eles ficaram bravos, eles mataram eles se tornaram homicidas, assassinos. Lembrando, tudo começou com um convite para uma festa. Como que uma coisa boa, ótima para as pessoas, pode se tornar algo tão ruim? E as pessoas começam a matar os outros, a lutar contra os outros. Mas veja, esse convite, ele custou caro para aquelas pessoas, porque custou a cidade incendiada e a vida deles. Preste atenção no quanto é sério o convite. Aquelas pessoas tinham seus nomes reservados, mas elas preferiram negar o convite. Dizer, olha, eu recebi o convite, mas eu não vou. Veja como essas pessoas tinham vontade própria. Veja como essas pessoas quiseram usar as coisas do dia a dia. Olha, agora eu não posso, eu não vou, eu não quero ir. E quando o rei insistiu, eles cometeram assassinatos. Veja, essa é uma história terrível, parece uma história de terror. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então a primeira rodada de convites deu tudo errado, acabou em morte, acabou em incêndio, acabou em fogo, acabou numa situação péssima. Então os primeiros convidados não eram dignos. Eles não eram dignos do convite. O convite era excelente, o convite era ótimo, a festa era maravilhosa, mas os convidados não eram dignos. Agora vem a segunda fase. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Agora, na segunda fase do convite, a casa ficou cheia, o cerimonial ficou cheio. As pessoas aceitaram o convite e vieram, porque agora eram pessoas que elas não tinham oportunidade de participar de uma festa requintada como essa, de uma festa tão bonita como essa, que durava dias, e as pessoas se sentiram lisonjeadas. Que bom que eu estou sendo convidado, eu vou. O rei me quer lá, eu vou. Agora, a segunda parte, o êxito do aceite do convite foi grande, tanto é que a festa se encheu. E aqui, os primeiros convidados não eram dignos, foram rejeitados. Os segundos convidados já aceitaram o convite e foram para a festa, e foram participar, e foram se envolver. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Veja, um ali achou assim, eu vou do jeito que eu estou. Eu não vou dar importância a essa festa. Embora ele tenha ficado lisonjeado pelo convite, mas ele foi vestido com a roupa que ele estava. Olha a diferença. Primeiro, os convidados não eram dignos. Segundo, os convidados se prepararam, se sentiram lisonjeados, mas havia um no meio deles. Alguém ali que não estava ligando muito, porque havia um ritual, uma liturgia, havia algo que eles precisavam fazer, mas esse aqui não quis. Ele não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Tinha que estar mesmo com aquela roupa? Tinha que estar mesmo com aquela veste? E aí aqui, nós vamos retornar um pouco para Mateus 7. Mateus capítulo 7.
do versículo 21 em diante, a palavra de Deus ela vai nos dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui nós observamos que o preparo requer uma vida correta. A veste, a roupa que a pessoa estava vestindo, é porque ela estava dando importância ao convite que ela recebeu. Então ela foi lá e se preparou e agradeceu e ficou feliz. Mas este aqui, ele ficou mudo. Como que você entrou? Como é que você chegou aqui, passou por todo mundo, pelos servos, sem estar com a veste nupcial, sem estar com a veste correta? Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja, quando você olha para esta parábola, a primeira parte dela, a maioria das pessoas acredita que o Senhor Jesus estava se referindo a Israel. Israel não aceitou o convite de Deus, Israel não aceitou o privilégio de sentar na mesa do Senhor e participar como filhos do Deus Todo-Poderoso. Eles não quiseram ficar com Deus, eles não quiseram permanecer com Deus, mas eles adoraram outros deuses, eles abandonaram as leis de Deus. Então foi dito: os convidados não eram dignos, eles assassinaram os profetas, eles mataram os enviados de Deus, eles perseguiram aqueles que Deus levantava, porque eles queriam fazer só a vontade deles, eles não queriam obedecer a Deus. Deus deu sinais, Deus mostrou, Deus enviou seus servos, até que veio toda a destruição para o estado de Israel. Israel perdeu a sua visão maior, que era de uma nação, que era de um reino. Israel perdeu tudo que ela tinha construído e ficou ali como uma nação subjugada. Até os dias em que Jesus veio e contou essa parábola, aquilo que ela tinha, ela perdeu, mas ainda restava um povo lá, ainda restava um grupo lá, e mais uma vez eles negaram o Senhor, eles se afastaram do Senhor, eles não quiseram ouvir o próprio Filho de Deus que estava no meio deles. E isso tudo está relatado aqui na Bíblia. A segunda parte desta parábola, a maioria das pessoas acredita que se refere a nós, que somos os convidados, que são os gentios, os povos que não são hebreus, que não são descendência direta de sangue de Abraão, mas sim pela fé. E nós que fomos chamados por Deus, neste segundo momento, nessa segunda fase, temos a oportunidade de entrar na presença de Deus. Por quê? Jesus falou assim, o convite foi feito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que o Senhor nos ofereceu? Um lugar na mesa do banquete, um lugar na ceia do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Então nós recebemos o convite de Jesus e nós estamos na presença de Jesus. Só que na presença de Deus, nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós temos que viver de acordo com a orientação de Deus, de acordo com a direção de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Tem algo que resume bem a vontade de Deus para nós. Nós já lemos muitas vezes, mas está em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando o Senhor falou:
tira os que praticam a iniquidade, joga os que praticam a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é aquela pessoa que hoje está planejando cometer um pecado amanhã. Por exemplo, a pessoa casada está com a traição marcada para amanhã. O tempo que ela tem livre, ela já marcou. A pessoa do lado de lá está sabendo e ela está sabendo, então vai ser amanhã. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade, é o pecado planejado. É aquela pessoa que peca mesmo e diz, eu faço porque eu quero. É aquela pessoa que já está com um assalto planejado. Amanhã vai ser o dia do assalto. E esse lugar que vai ser assaltado, aquelas pessoas, como vocês viram que tivemos em vários lugares do Brasil, aquelas quadrilhas que entravam nas cidades do interior, fechando as ruas, derrubando postes, botando fogo, atirando e roubando as agências bancárias e casas lotéricas e carregando dinheiro. Aquele tipo de crime é um crime de iniquidade, porque ele não pode ser feito na hora. Por exemplo, o que é o crime, o que é o pecado comum? A pessoa passou, ela veio aqui, ela viu esse relógio, aí ela pegou o relógio e levou. Isso aqui é o pecado. O que é o pecado? O que é a iniquidade? Amanhã eu vou pegar esse relógio. Entendeu? Isso é, por exemplo, no meio policial eles falam de crime de oportunidade. O pecado é a oportunidade que a pessoa vê ali, chama a atenção dela e ela peca. A iniquidade é aquele pecado planejado, onde a pessoa já sabe que ela vai fazer o erro, e ela já marcou tudo, e já está tudo certo para ela pecar, já está tudo certo para ela errar. Então, se Jesus voltar, ela vai voltar no meio do pecado, esperando cometer o pecado amanhã, então ela vai ficar. Se ela morrer, ela vai descer para o inferno, porque é dentro dela, ela é toda iniquidade. O pecado domina a vida dela. Esse é o iníquo. O iníquo é aquele que nega que existe pecado, que nega que existe coisa errada. E é isso que a palavra de Deus está mostrando. Então, esse tipo de pessoa, ele vai produzir o que na vida dele? A carne. O resultado do seu desejo, que é imoralidade sexual, inveja, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, farras, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja e bebedeira. Agora, e quem está trajado corretamente? O que nós vamos ver na vida dele? Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis, falando dos falsos profetas. Mas quando você olha para a vida de um cristão, de uma pessoa que se parece com Cristo, você vai ver o seguinte na vida dele: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, porque reina nele a lei do Espírito de vida e não a lei do pecado e da iniquidade. Então, quem você vai encontrar no meio da festa? Você vai encontrar pessoas que foram chamadas de todos os povos, línguas e nações, de todos os lugares, mas pessoas que entenderam que para estar ali onde elas estão, elas precisam ter compostura, elas precisam ter comportamento, elas precisam viver com Cristo 24 horas por dia e não só em alguns momentos. Porque ela tem a vida dela no altar de Deus, ela tem a vida dela diante de Deus. Não é só a figura dela, mas é a vida. Irmãos, aqui está. A questão é o convite. Todos nós temos acesso ao convite. O convite não é limitado. O convite é limitado. Jesus diz: vinde a mim todos. Então, não há um limite, só pode entrar 100 pessoas. Não, pode entrar quem quiser entrar. Porém, você tem que observar isso que a palavra está falando. Você precisa entender que se trata de algo sério, se trata de um convite valioso, se trata da bênção da vida eterna. Então você tem que olhar para você, porque se o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores olhar e falar: opa,
as vestes não estão adequadas. E nós não estamos falando de uma roupa. Vocês prestaram atenção no que eu estou falando. É de um comportamento. Amém. Aleluia. Não é de uma roupa, é de um comportamento. O comportamento da pessoa, ele não pode ser. Agora, há muitas pessoas que falam assim, pastor, mas a gente não percebe que aquela pessoa, ela é de Deus, a gente vê que ela é do inimigo. O que é que nós fazemos? Nós oramos, pedimos que o Espírito Santo toque na mente, toque no coração, que a palavra possa trazer um resultado, que a palavra possa fazer efeito. Essa não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus. Então nós vamos continuar orando em favor de todos, para que todos se convertam. Mas entenda, quando você e eu morrermos, não vai ter mais jeito de voltar atrás. Então, por exemplo, hoje, quem está com a iniquidade pronta, desfaça a iniquidade, abandone o pecado e abrace Jesus. Vista as vestes de Cristo. É uma possibilidade do hoje. O amanhã, aí é outra coisa. Porque entenda, para você saber que é a verdade, você não pode ser induzido. O inimigo te induz, me induz todo ser humano, mas Deus não. Deus mostra o caminho e fala, está vendo? Ó, é por ali que você tem que andar. Aleluia. Mas para andar você tem que ir com as suas pernas. Você tem que ir com a sua vontade. Porque não vai dar para transferir o problema. Não vai dar para chegar e falar, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí vai na mulher e fala, mulher, o que você fez? Ah, foi a serpente. Aí vai na serpente, a culpa sempre acaba no diabo. Nunca é a pessoa, sempre é um demônio que está no corpo dela, sempre é uma influência maligna. Mas preste atenção, hoje nós podemos nos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus, porque nesta festa que o Senhor nos deu, nessa oportunidade que o Senhor nos deu, nós temos também que valorizar a bênção da salvação na nossa vida. É isso, meus irmãos. Os demais convidados valorizaram o convite, colocando as vestes nupciais, mas aquele convidado achou que não precisava de buscar o Senhor, de fazer as coisas certas. Então hoje nós estamos avisando, nós precisamos ter o fruto do Espírito na nossa vida. Essas são as vestes que Deus busca em nós. Oh, glória. Ninguém aqui, irmão, nasceu vestido. Nós nascemos pelados, irmão. Por mais incrível que seja, mas foi isso. É chocante. Eu nasci nu, você nasceu nu. Mas meu Deus, foi isso? Foi. É real isso. Com o tempo, depois que a gente sai, aí vem a roupinha, vem a veste. Então, irmão, não seja achado relaxado diante de Deus. Não seja achado relaxada diante de Deus, entendeu? Fazendo as coisas do seu jeito. Falando assim, eu vou entrar nessa festa de qualquer jeito, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não, faça do jeito certo. Faça do jeito da palavra. Faça do jeito de Deus. Porque nós podemos fazer isso agora, igreja. Nós podemos fazer isso hoje. Nós não precisamos esperar amanhã. Essa é a oportunidade que Deus nos deu de nós abraçarmos o Senhor. E isso, irmão, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Porque essa palavra, irmão, ela serve para mim, para vocês e para toda a humanidade. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, nós procuramos entender o que Deus quer de nós. Eu não entendi. Deus quer que eu esteja participando, produzindo o fruto do Espírito. Sim. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor busca de nós. Para que nós possamos ser bons exemplos. Porque quando o pessoal da sua família olhar para você, os seus familiares, eles vão ver isso em você. Quando os seus amigos de trabalho olharem para você, eles vão ver isso em você. Eles vão conseguir enxergar em você características do seu mestre, que é Jesus. Eles vão ver esses pedacinhos em você. Não fui eu que fiz isso em você, foi o Espírito de Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor, manifesta o teu poder, ó Pai,
que